pesar que está transmitindo ou não? Está transmitindo, então precisa de microfone de toda forma. Mas isso não inviabiliza a sua vinda aqui para frente. Pode ser assim? Que beleza, agora sim, hein? Faltando o Brian. Isso. Que coisa boa. Tá vendo, gente? Tanto que é bom de estar mais próximo, entre aspas, né, uns dos outros. E eu tenho certeza que, da mesma forma que Deus falou comigo, e hoje, na verdade, essa ministração de hoje ela é uma introdução da minha ministração do culto da manhã das 19 horas. Porque nós entramos na estação do discipulado e Deus tem falado muito comigo sobre crescimento, sobre maturidade. E mais do que nunca nós precisamos de maturidade. Quantos meninos aqui estão solteiros? Levantem as mãos, por favor. A questão da maturidade é algo que nos pega muito. Por quê? Normalmente a mulher amadurece mais rápido que o homem. A mulher que tem um colega, um amigo na mesma idade dela, o acha um crianção, sim ou não? Normalmente o rapaz está na mesma sala de aula e ele tem os hábitos de um molecote, um meninão. E aí, às vezes, ele apaixona pela menina, a colega dele, ou então aqui na igreja, na mesma idade. E ele não entende o porquê dela não se voltar para ele e muitas vezes se voltar para um cara mais velho. E justamente por essa questão, porque normalmente requer um nível de maturidade. E muitas vezes nós homens não estamos preparados para darmos o fundamento da maturidade. O que significa maturidade para uma mulher? Significa segurança. Uma mulher ela não quer namorar com alguém que ela se sinta insegura. Ela não quer estar ao lado de alguém que não passe para ela o que? Certeza, segurança, propósito, um objetivo. E independente da questão emotiva, emocional, desejo de estar com alguém, ter alguém para a nossa vida, nós precisamos de maturidade em tudo que nós vamos fazer. Precisamos de maturidade na escola, maturidade num relacionamento, maturidade num trabalho. Imagina você chegar no seu trabalho molecando. 2 dias você vai ser demitido. Por quê? Nós precisamos ser maduros o suficiente para, naquilo que nós colocamos as mãos, nós sermos bem-sucedidos. E com Deus não é diferente. Deus espera de nós um nível de maturidade. Obviamente que, da mesma forma que um pai ou uma mãe não espera que uma criança seja madura, Deus também não espera que nós, à medida que nos convertemos a Ele, já manifestemos os frutos de maturidade, aquela compreensão clara, objetiva sobre tudo que é espiritual. Todavia, muitas vezes nós já temos o tempo que requer de nós maturidade e nós não demonstramos maturidade. Pelo contrário, nós demonstramos molecagem, meninice. Demonstramos que só temos o estereótipo de adultos. Mas o nosso conteúdo ainda não é de um adulto, de uma pessoa madura. E é nesse último puxão de orelha de Paulo que eu quero partilhar com vocês nesta noite. Quem estiver com a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, ou à igreja de Corinto, capítulo 3, versos 1 e 2. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 3, versos 1 e 2. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? O que Paulo está falando para os irmãos de Corinto? Vocês são carnais. Vire para a pessoa mais próxima de você. Olha aí para ela. Olhe, aponta o seu dedo de profeta. Diga para ela, meu irmão, não seja carnal. Fala mais forte, não seja carnal.
Fala em tom de profeta e agora, firme, igual pai briga com o filho. Vai lá. Beleza. Bom, pessoal, biblicamente falando, existem 3 níveis que nós podemos demonstrar a nossa espiritualidade, viver a nossa espiritualidade. Antes de falarmos dos níveis, nós precisamos entender algo definitivamente. Nós não compramos salvação, nós não negociamos com Deus para a salvação. Como eu tenho dito de forma ferrenha nas últimas ministrações, ninguém chegará aos céus batendo no peito e falando: eu conquistei isso aqui, eu ganhei isso aqui é mérito meu, eu servi, eu fiz boas obras, eu fui caridoso. Nada do que façamos, porque para Deus a nossa justiça é como um trapo de imundícia, ou seja, não serve para nada. A salvação, segundo Paulo, é pela graça mediante a fé. Deus, em sua infinita graça e misericórdia, viu um povo pecador que quebrou aliança com ele através de Adão e Eva, porém escolheu, ele quis nos salvar, ele nos deu de presente a salvação, ele quis mudar a nossa sorte, da mesma forma que lá no Antigo Testamento, Deus vira para Abrão e fala: Abrão, sai da sua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação. Ali Deus fez uma aliança com Abrão, chamou Abrão para um relacionamento, e a partir de então, a vida de Abrão foi mudada, o nome de Abrão foi mudado, ele se tornou Abraão, e ele viveu a promessa de Deus. Agora em Cristo, assim como Abrão, Deus nos chamou. A Bíblia diz que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso é graça. Nós não merecíamos isso. Nós merecíamos o inferno porque somos pecadores. Nós merecíamos a condenação eterna porque todas as vezes que nós oramos e falamos a Deus: Deus, eu não vou mais vacilar. Daqui a pouco nós estamos lá novamente vacilando. Daqui a pouco nós estamos lá diante de Deus falando: Deus, eu pequei novamente. Mas isso é normal quando o pecado é acidental e não como algo natural em nossas vidas. Ok, a salvação nos é dada de graça. Porém, amados, existe algo chamado amadurecimento espiritual, que é alcançado pelo nosso esforço, que é alcançado pelos nossos braços. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos, através das nossas escolhas, através das nossas atitudes diárias, através daquilo que aceitamos ou não para as nossas vidas, definir o que nós queremos. E é aí que está, porque existem 3 tipos de homens espirituais, entre aspas, na espiritualidade. O homem natural é aquele que não conhece a Deus, é aquele que não tem uma aliança com Deus, é aquele que vive aquém da vida de Deus, que não entende o porquê de nós irmos à igreja, de buscarmos, de orarmos, de jejuarmos, de lermos a Bíblia. Para ele é loucura. Para o homem natural, as coisas de Deus são uma loucura, porque ele não consegue discernir. Ele espiritualmente está morto em seus delitos e pecados. Por isso que ele é o homem natural. Mas também existe o homem carnal. Quem é o homem carnal? É o homem de Corinto, que uma vez, terceiro tipo de homem, espiritual, mas deixou a espiritualidade de lado para se tornar carnal. Natural, espiritual e carnal. O natural, alheio à vida de Deus, não conhece a Deus, não discerne a palavra de Deus. O espiritual, aquele que está aliançado com Deus através de Cristo Jesus, nasceu de novo, nasceu da água e do Espírito, teve uma aliança, foi transformado, ama o Senhor, lê Bíblia, ora, busca o Senhor, congrega. Ele tem um nível de espiritualidade com Deus. E por fim, o carnal. Aquele que um dia andou, mas não anda mais. Aquele que um dia experimentou, mas não experimenta mais. Aquele que um dia orou, mas não ora mais. Aquele que um dia congregou, mas não congrega tão bem mais. E a pergunta que eu te faço nessa noite: que tipo de homem ou mulher você é? Natural, creio que não, porque você está aqui. Só existem 2 tipos para você se encaixar. Ou você é um homem ou mulher espiritual,
ou você é um homem ou mulher carnal. Paulo vira para os irmãos de Corinto e fala: vocês são carnais. Por que ele está chamando os irmãos de Corinto de carnais? Por uma série de fatores. Ele começa dizendo: olha, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Pessoas que não evoluíram. E aqui está um comando de Deus para nós. Vocês são jovens, a grande maioria. Já me sinto meio que um ancião, confesso. Só sinto, porque estou no caule da idade, né? Homem falar flor não dá certo, né? É nós, né, Arlen? Mas assim, todos nós estamos numa fase de tantas decisões, de tantas escolhas. Mas a pergunta que cabe nesse momento é: com quais recursos, com o que eu tenho feito minhas escolhas? Com aquilo que Deus tem para mim? Com a verdade de Deus para mim? Ou apenas com as minhas verdades? Se Paulo fosse conversar conosco, ele conversaria conosco como a pessoas espirituais, que têm suas lutas, suas dificuldades, suas derrotas, mas que estão firmes. Ou Paulo conversaria conosco assim como ele conversou com os irmãos de Corinto, como crianças em Cristo. E aí ele fala sobre um alimento que é típico da criança. E ele fala: leite vos dei a beber. Porque vocês não suportam um mocotó. Vocês não suportam uma feijoada. Vocês não suportam um grande desafio, uma grande prova. Quantos jovens, diante das provas, estão recuando? Diante das adversidades da vida estão recuando? Gente, eu quero dizer para vocês, a vida é só pressão. Sinto muito. Vocês já precisam entender que a vida requer de nós uma postura firme. Precisamos buscar em Deus a qualificação para suportarmos a pressão diária. Eu e Karine estamos vendo aquela série da Rainha Elizabeth, The Crown. A pronúncia está correta, tia Dalila? Está certa. Quem aqui já viu? O que vocês andam vendo? É muito boa, por sinal. A gente está gostando muito. E aí eu e Karine vendo essa semana, eu tive um insight ali na hora e até postei no Twitter. E eu coloquei: gente, liderar é a arte de desarmar bombas. Mas aqui eu vou expandir essa frase. Não apenas liderar, mas viver. Diariamente nós temos que desarmar bombas. Mas só desarma bomba quem é especialista. Quem tem capacidade, quem discerne o fio X do Y, quem sabe o que se pode cortar e o que pode unir. E para nós alcançarmos isso, nos é necessário o quê? Qualificação. Para nós não sermos crentes carnais, jovens frágeis, jovens fracos, homens e mulheres que não aguentam pressão, o que nós precisamos fazer? Buscarmos em Deus a resiliência, buscarmos em Deus capacidade. Quantos, por causa de um término de namoro, pensam em suicídio? Meu Deus, por causa de um término de namoro. E quando a pressão financeira vier, e quando o desemprego vier, e quando as dificuldades maiores vierem, porque namoro, gente, amar, você ama hoje, amanhã não ama mais. É ou não é verdade? Muitos aqui já devem ter amado, outros foram amados, outros estão amando. Quem aqui está amando? Levanta a mão. Oh, Jesus. Que coisa boa, hein? Você não levanta a mão para você ver não, viu, companheiro? Dona Bruna ficava brava. Mas nós precisamos discernir, queridos. Nós não podemos viver como crianças. Gente sensível demais. E eu disse isso há alguns cultos para trás, aí anteriores, que eu disse: olha, não é essa questão do homem atual ser um homem frágil. O homem desde sempre foi frágil. Foi tão frágil que o homem chamado Adão, quando percebeu que Eva tinha pecado, ele tinha que ter tido a capacidade de falar para ela: meu amor, o que você fez? Eu vou salvar a lavoura.
Na hora que Deus vier ao nosso encontro, eu vou conversar com Ele, eu vou pedir perdão, eu vou pedir clemência. Ele disse que não era para ter comido do fruto, mas ele foi. Foi no embalo de Eva. Os dois pecaram, os dois perderam a sintonia com Deus, os dois perderam a conexão com Deus. Isso serve para os namorados aqui também. Quando um cai, o outro não pode cair junto. Quando um falha, o outro não pode falhar junto. Um tem que dar suporte para o outro. Um tem que fortalecer o outro. Um tem que encorajar o outro. Aí um fala, tá ruim, o outro tá triste. Eu acho que eu vou morrer. Aí eu vou também. Aí nossa, o mundo tá uma destruição, tá uma... Eu ia falar uma palavra feia, né? Tá terrível mesmo. Tem que ter um contrapeso. Você precisa ser esse contrapeso. Você tem que ser a luz aonde você está. Você tem que ser o nível de maturidade aonde você está. Com quem você se relaciona. No ambiente que você está inserido. Porque se você não amadurecer, você vai ficar para trás. Você vai perder a oportunidade. Aí muitos adolescentes na escola principalmente falam, é muita pressão sobre nós. Pressão do Enem. Esses dias atendendo um aluno do colégio, ele falou, não, é pressão demais, estudando muito. Falei, meu filho, você não sabe o que é pressão? Pressão é boleto para pagar. Estudar é tranquilo. Pressão é uma enfermidade que não tem resposta da medicina. Pressão é um exame e não tem dinheiro para fazer o exame. Estudar. Só não falei para ele, cria vergonha na cara, mas o resto eu falei. Porque nós estamos confundindo, nós estamos achando que não é possível, mas é possível. Ah, mas o Enem é difícil demais. Gente, Enem não é difícil. Difícil é casamento. Eu te amo, amor. Mas sabe por quê, gente? Duas pessoas com a cultura diferente, com hábitos diferentes, com histórias diferentes, debaixo do mesmo teto, tendo que dividir tudo. É desafio. É desafio, mas é uma bênção. Eu amo o meu casamento. Eu amo viver casado. Eu te amo, amor. Você sabe disso. Gente, eu estou falando com vocês nessa noite sobre aqui, encarar a vida, encarar os dilemas, encarar as frustrações. E como eu estava dizendo, desde Adão, a fraqueza do homem, aí os homens antigos se embriagando na bebida, na cachaça, qualquer problema eu vou para o bar, eu vou beber, porque eu não tenho capacidade de lidar com problemas. E aí as mães tiveram que se desdobrar, porque além de cuidar dos filhos, cuidar da casa, trabalhar fora, tem que segurar a bucha sozinhas. Porque não tem um homem ao lado, um homem de verdade, um homem que segura o tranco, um homem que fala, eu estou ao seu lado e não abro mão, e juntos nós vamos até o final. Por isso, meninas, cuidado. Não se envolvam com qualquer traste que aparece por aí. Tem muito sorrisinho escondendo sepulcro caiado. Tem muita gente que aparenta ser boa, mas é uma destruição plena. Prova caráter, prova resistência, prova resiliência. Não vá se aliançar com um homem banana, camisolão, frouxo, como eu preguei no último culto de domingo, um Acabe da vida. Mas busque alguém que vai estar ao seu lado na alegria ou na tristeza, na saúde e na enfermidade. E se a gasolina acabar, não abandona o carro, mas vai atrás de um posto para abastecer o carro. Posso ouvir um amém? Vocês entenderam, né? O sentido figurativo da expressão. Então, pessoal, nós precisamos ser gente de coragem. Gente que sabe lidar com os problemas. Gente que não é carnal. Mas gente que diante da pressão, sabe aonde recorrer. Sabe que existe uma fonte. A fonte é Jesus. Uma pessoa me ouviu, eu disse que a fonte é Jesus. 3 pessoas me ouviram, eu disse que a fonte é Jesus. Diante dos problemas, a gente tem que recorrer a Ele. Diante das lutas, nós temos que dobrar os nossos joelhos diante dEle. Porque ou a nossa espiritualidade é uma prática cristã, ou é apenas uma invenção dos homens. Jesus disse, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra. Jesus disse, vinde após mim. Jesus disse, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, lancem sobre mim os vossos pesos.
Mas nós insistentemente queremos carregar tudo sobre os nossos ombros. Queridos, entendam algo. Naquilo que nós não podemos fazer, Deus moverá os céus e a terra. Mas naquilo que nós podemos fazer, Deus não move uma palha sequer. Porque Ele trabalha em parceria. Não adianta você ficar coçando barriga deitado, vendo sessão da tarde todos os dias. É necessário ir à luta. É necessário colocar os pés no chão. É necessário trabalhar, é necessário estudar, é necessário se envolver, é necessário ter um foco, uma direção, amadurecer. E o processo de amadurecimento não é fácil. Agora eu vejo quantos meninos querem fazer um monte de coisa de adulto, mas não querem largar as coisas de menino. O que Paulo disse? Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu agia como menino, mas agora eu cresci. Quer dirigir, mas não quer largar o carrinho de mão. Quer dirigir, mas não quer largar o videogame. Ah, não pode jogar videogame? Pode, mas tem tempo para todas as coisas debaixo do sol. Aqui, gente, amadurecimento. Deus nos abençoou. A Bíblia diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Mas cabe a nós uma atitude, cabe a nós uma postura, cabe a nós uma clareza de propósito. Então o que é maturidade? A maturidade cristã é refletir o caráter de Cristo. O que é caráter? Caráter é aquilo que eu sou quando eu estou no escuro, quando ninguém está vendo, quando não existem câmeras diante de mim. É o meu caráter, é a minha postura, é aquilo que de fato eu sou eu no dia a dia, sou eu no meu cotidiano, uma pessoa séria, que é sim ou não, que se devolver o troco errado, devolve novamente, se fizerem algo que não condiz, você fala, você argumenta, você é firme na sua decisão, porque tem vida de Deus dentro de você. Maturidade cristã, uma atitude de reconhecer que Cristo é o nosso modelo. E a Bíblia fala até alcançarmos a estatura de Cristo, o tamanho de Cristo, na nossa forma de ser, na nossa forma de agir, na nossa forma de pensar. Maturidade é renúncia. Se nós não aprendemos a renunciar às coisas de menino, nós não conseguiremos o quê? Romper. Uma das coisas que eu amo na vida, tenho muita satisfação, está no top 5 da minha vida, é dormir. Amo dormir. Se eu pudesse, eu dormiria todos os dias até 10 horas da manhã. Quem aí se identifica comigo? Eu gostaria mesmo de acordar às 5 horas da manhã, levantar da cama e falar, uau, estou pronto para viver um dia vitorioso. Mas não vai. Eu tenho muito sono. Mas eu entendo que eu não posso viver por aquilo que eu quero. Quando o compromisso bate na minha porta, eu tenho que levantar. Eu tenho que despertar, eu tenho que ir para a lida, eu tenho que trabalhar, eu tenho que romper, então eu estou renunciando ao sono. Mas por outro lado, eu estou alcançando conquistas, vitórias e trazendo recursos para a minha vida. Eu te pergunto, o que você é capaz de renunciar para amadurecer em Deus e para sonhos maiores? O que você faz que você gosta, mas você sabe que está na contramão da realização dos sonhos maiores da sua vida? O que você sabe que te agrada, mas está na contramão do projeto de Deus para você? Maturidade cristã requer renúncia. Se nós não renunciarmos, nós não conseguiremos viver níveis mais altos, níveis melhores em Deus. Maturidade é ser exemplo de Cristo na vida das pessoas. Como você tem sido na sua sala de aula, seu local de trabalho, dentro de casa? Se as pessoas pudessem definir você com algumas palavras, quais seriam as palavras que você acha que seria definido por elas? Será se de fato nós somos pequenos cristos aonde nós estamos inseridos? Ou nós somos apenas fanfarrões? Pessoas que demonstram ser aquilo que de fato não são. Maturidade é saber reagir positivamente diante das adversidades e correções. Muitas adversidades virão.
Muitos problemas virão. Atos 16 fala que Paulo e Silas estavam presos. Foram chicoteados, estavam algemados, presos porque pregavam o evangelho. E a Bíblia diz que os dois salmodiavam e oravam a Deus. Em meio à crise, em meio às dificuldades, o que eles faziam? Murmuravam, reclamavam? Não. Eles adoravam, eles oravam, eles buscavam a Deus. E você? Como você tem reagido diante das crises? Crise é o que nós mais temos. Nós temos crise financeira. Uma crise de desemprego horrorosa, já vinha grande, com essa pandemia aumentou, infelizmente, de uma forma muito grande. Crise de saúde pública. Nós temos crise para todo lado. Quem está no 3º ano do ensino médio, crise do Enem, agora está marcado, vamos ver se vai dar certo no mês de janeiro, mas tudo mudou. Provavelmente o primeiro semestre de 2021 está bem nublado, nós não sabemos ao certo como que vai ser, porque até sair a resolução, definição e vagas e cadastro, matrícula, atrasou todo o processo. Crise, gente. Crise de depressão, suicídio e tantas crises. Como que nós estamos diante dessas crises? Jesus não disse que nós não teríamos crises. Jesus não nos prometeu que se nós estivéssemos com Ele, nós não passaríamos por crise. Mas Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Todos os homens e mulheres de Deus nas Escrituras Sagradas passaram por crises. Passaram pelas dificuldades. Passaram pelas adversidades. Passaram por processos de correções. Agora é a nossa vez. Nós estamos diante de tudo isso. Como que nós reagimos? Reagimos com ânimo, com coragem. Ontem eu estava conversando com um amigo e ele disse, não, eu estou fazendo um curso da For Education, não tenho proposta para dar aula, mas todo mundo fazendo, eu resolvi fazer, mas acho que nunca vou utilizar. E eu disse para ele, para com isso. Sorte é quando a oportunidade encontra o preparo. Se qualifique, se prepare. Na hora que você menos imaginar, a oportunidade passará diante de você e você estará qualificado para ela. Faça bem feito, faça com esmero, faça com excelência, faça a sua parte e deixe Deus estar encarregado do impossível. O impossível pertence a Deus. Nós não podemos ser carnais. Gente carnal não confia em Deus. Sabe por que Paulo chamou os irmãos de Corinto de carnais? Olha o que diz o texto, versículo 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Olha essa pergunta final que Paulo fala, andais segundo o homem? Ou nós andaremos segundo Deus, na palavra, com fé, com diligência, ou nós andaremos segundo o homem? Ao invés de diligência, nós teremos negligência. Ao invés de fé, nós teremos dúvidas, questionamentos, indagações, preocupações demais com as coisas desta vida. E Jesus disse, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Queridos, partindo para a conclusão, eu quero lhes dizer, o problema da igreja de Corinto, para que Paulo puxasse a orelha deles dizendo que eles eram carnais e não espirituais, é porque eles estavam andando segundo homens carnais também, e não segundo Deus. Em sua vida, você tem que tomar a decisão. Qual é a sua referência? Qual é o seu propósito? Se você seguir a sua alma, você será sempre alguém frustrado com os pés na terra. Porque a nossa alma, ela vive frustrada. A nossa alma fica olhando para o outro que tem, para o outro que é, para o outro que faz. E ela joga para nós, falando, você não é nada, você não é feliz, você não consegue, você não pode. Enquanto você andar na alma, você viverá frustrado. A partir do momento que você colocar o seu foco em Deus, ter diligência, foco, buscar ao Senhor e ter uma atitude correta,
você verá a sua vida tendo uma revolução incrível. E não é a revolução do proletariado, é a revolução do próprio Deus que habita dentro de você e que marcará a sua vida de uma forma exponencial. Amém, pessoal? Quantos recebem essa palavra nessa noite? Vamos deixar a carnalidade de lado. Não sejamos como os irmãos de Corinto, mas vamos amadurecer, agir de uma forma boa, agir com fé diante das dificuldades e, principalmente, um segredo da maturidade, estar apto para aprender e crescer. Eu disse, mas eu quero ler novamente, não precisa abrir a sua Bíblia. 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. É tempo de crescimento. Em meio às crises financeiras, quando você faz uma leitura das crises que acompanham o homem desde sempre, você verá que, em meio às crises, muitos homens prosperaram e cresceram muito. Você tem pedido a Deus sabedoria para crescer nessa crise? Sabedoria para romper nessa crise? Eu fico assim tão impressionado com a visão tão apequenada de muitos jovens e adolescentes. Vou dar 2 exemplos. O aluno da rede pública esse ano, principalmente 3º ano. É crise, não está tendo aula e parará. Ao invés da criatura, ele está com todo o material didático que recebeu do governo no início do ano. Pegar o seu material, estudar, ir para o YouTube. Tem N aulas no YouTube, de tudo quanto é tipo de matéria e conteúdo tem aula. Estudar, crescer. Olha o quanto seus concorrentes estão para trás. Mas não está tendo aula, eu não vou estudar. Permanece ali, no mesmo nível dos demais, não cresce. O aluno da rede privada, entender que ele precisa se dedicar porque o seu concorrente está se dedicando, está crescendo, está estudando e ele precisa se também qualificar. Mas não, vou ficar aqui inventando, colando, fazendo um monte de coisa e não vou estudar. Aí depois reclama. Reclama do mundo, reclama do governo, reclama do Enem, reclama da família, reclama da falta de oportunidade. Faça do limão uma limonada. Faça do problema a solução da sua vida. Olhe para as dificuldades de hoje e busque em Deus a saída para resolver seus problemas. Quais são os seus problemas hoje? Quais são as dificuldades que você está enfrentando hoje? Feche os seus olhos e pense aí agora. Eu quero que você pense nos 3 maiores problemas da sua vida hoje. Quais são os 3 maiores problemas da sua vida hoje? Pense aí aonde você está. Primeiro você precisa identificar. Identifique os 3 maiores problemas. Agora eu quero que você olhe para você mesmo diante desses problemas. Como você está reagindo? Você está agindo como homem ou mulher carnal, espiritual ou natural? Essa é a primeira resposta que você tem que ter. Como que você reage diante dos problemas? Segundo, o que você está fazendo para resolver os problemas? O que você tem feito? Como você tem agido? Feche os seus olhos. O escritor aos Hebreus disse assim, continue com seus olhos fechados, eu quero ler para você. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de ser
ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros fundamentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentando a palavra da justiça, porque é menino. Mas o alimento sólido é para os maduros, os quais, em razão disso, se exercitam para discernir tanto o bem quanto o mal. Se você quer viver coisas maiores em Deus, se dispõe a crescer em Deus também. Pare de ser um menino mimado. Deus vai dizer não muitas vezes. Deus ficará em silêncio tantas outras. Deus permitirá provações para ver de fato até onde vai a sua fé, até onde vai a sua confiança, a sua coragem, a sua capacidade. Não seja como os irmãos de Corinto. Não deixe o sentimento falar mais alto, mas deixe sua fé criar em você a capacidade necessária para lidar com o medo, com os problemas, com as frustrações. Se você quer viver coisas grandes, pense grande. Se você quer viver coisas novas em Deus, se disponha para o novo de Deus. Se você quer viver as aventuras de Deus, saia do playground. Quando eu era menino, você não é mais menino. Linguagem de homem, postura de homem, de adulto. Espírito Santo de Deus, desperta em nós o amadurecimento. Que deixemos de lado aquilo que nos impede de crescermos, de avançarmos. Que deixemos de lado as bobagens, a tagarelice. Que deixemos de lado tudo aquilo que nos separa de Ti, tudo aquilo que nos distancia de Ti. Eu quero que você peça perdão ao Senhor nesse momento por aquilo que Deus está mostrando a você, que você deve renunciar. O jovem rico não quis renunciar. Ele preferiu os negócios deste mundo e a religiosidade dele, ao invés de ser um discípulo de Jesus. Permita-se entrar na escola de discípulos de Jesus. E a primeira lição é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-o. Ah, Espírito Santo, nós cantamos mais cedo. Nós cantamos para Ti. Nós cantamos dizendo que Tu eras bem-vindo neste lugar naquele momento. E o que nós lhe pedimos neste momento é: sopra em nós discernimento. Eu oro por cada adolescente e jovem aqui nesta noite, por discernimento. Que o Senhor dê aos Teus filhos e filhas sabedoria nas escolhas, sabedoria nas decisões. Ajude-os a enfrentarem os fantasmas da alma, os medos. Não tenha medo dos seus fantasmas, enfrente-os com coragem. Você não precisa fugir de fantasma, você encara o fantasma. Essa assombração
que angustia a sua alma, que só Deus sabe o quanto te angustia. Não fuja mais. Enfrente, com coragem, com bom ânimo, com firmeza. Deus está contigo. Deus é por ti. Você não está sozinho. Não seja carnal. Não tenha medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Espírito Santo, firma o caráter dos teus filhos nesta noite. Firma o caráter. Firma a postura. Que diante da prova, que sejamos como Daniel, firmes. Firmes na fornalha. Firmes com os leões. Firmes diante daqueles que não te conhecem. Gera em nós a mesma coragem de José, que resistiu ao pecado, que lutou, que foi ferido pela própria família, mas que a perdoou. Ajuda-nos, Deus, por favor, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Desperta-nos. Desperta fome e sede de Ti em nosso interior. Espírito Santo de Deus, eu oro a Ti e eu lhe peço. Desperta aqueles que entraram nesta noite dormindo neste lugar. Desperta o leão que há dentro de nós. Desperta coragem, firmeza, o princípio da não negociação com esse mundo, porque nós amamos ao Senhor acima de todas as coisas. Firma os nossos pés. Nós estamos alicerçados em Ti, que é a rocha. A ventania não vai nos tirar o foco, a tempestade não vai nos abalar. As más notícias não falarão mais alto que as boas novas do Senhor. Satanás não poderá afugentar aquilo que o Senhor nos deu. Eu repreendo agora toda voz maligna nessa mente. Toda voz maligna que diz a você que não adianta, que não tem jeito, que não é possível. Eu repreendo em nome de Jesus e eu lhe digo, é possível. É possível. Creia, creia, é possível. E eu lhe digo, como Deus disse para Josué: não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo, por onde quer que andares. Se assim você crê, aplauda ao Senhor aí onde você está. Obrigado, Senhor, nós te louvamos por este culto, pela série de lições. Que sejamos o povo que conhece a Tua palavra e o Teu querer para nós. Eu oro a Ti para que o Senhor nos abençoe nesta noite. Que tenhamos um restante de sábado de bênçãos e de paz. Que amanhã seja um domingo incrível, um domingo de alegria, um domingo em família, um domingo abençoado pelo Senhor. Nós abençoamos nossas casas, nossas famílias, abençoamos esta semana que está por vir. E nós declaramos, ó Deus, que será uma grande semana de maturidade, de sabedoria e de equilíbrio em Ti. Abençoa-nos hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Até o próximo Kingdom.